Sejam bem-vindos aqui ao vídeo completo da Magic Roots da Hydra, o novo produto que criámos, que é os sticks de fertilização para o substrato. E vamos falar aqui um bocadinho mais sobre isto, como é que surgiu a ideia, como é que compõe o produto e todas as características do mesmo. Então, aqui o Magic Roots é em sticks, ou em tabs, depende de como é que quisermos chamar. A gente tem sempre com estes nomes em ingleses, mas é sempre mais fácil do que pôr o nome em português. E na prática este é o produto, ok? São estes tabs de fertilização. Eles aqui dentro deste pequenino tab têm todos os macronutrientes, portanto azoto, potássio e fosfato, fósforo. O nitrogênio vem de 3 fontes diferentes, umas de absorção mais lenta, umas de absorção intermédia e outra fonte de absorção rápida. Assim conseguimos garantir um estágio de absorção de todas as velocidades. Portanto, quando a planta precisa de nutrição imediata, tens o nitrogênio de absorção rápida, tem a intermédia que vai sendo libertado ao longo de mais tempo e tem a outra que é mais lenta e que fica disponível quando a planta precisa. Para além disso, é bastante rico também em ferro, que é o micronutriente que as plantas mais precisam e mais utilizam, importante para a coloração das folhas e para várias funções metabólicas da planta. Tem também os oligoelementos, que são precisas quantidades muito pequeninas deles, mas que se tiverem em falta, as plantas ressentem-se nas folhas e a nível também metabólico. Para além disso, é enriquecido em magnésio, em cálcio, que eu penso que não falei no outro vídeo. Tem magnésio e cálcio, importantíssimo este rácio cálcio-magnésio, e o magnésio é um mineral importantíssimo para a produção de clorofila e para a fotossíntese. Portanto, quando lhes falta magnésio, não só notamos nas folhas, como o próprio metabolismo e produção energética da planta fica deficiente. Para além disto, isto é a parte nutricional, temos depois a parte bioestimulante, a parte de fito-hormonal. O Magic Roots tem, portanto, a adição daquele extrato de alga que é bastante rico em fito-hormonas naturais e também em bioestimulantes que aumentam o enraizamento, a massa vegetal da planta, que conseguem aumentar a capacidade de resistência ao stress da planta. Este stress pode-se dar por falta de nutrientes, por variações dos parâmetros da água, por oscilações osmóticas, por várias fontes. Para além disso, o Magic Roots tem também os ácidos flúvicos e úmicos, que são aqueles que dão aquela cor mais escura, por vezes a água vinda dos troncos e tudo mais, é bastante benéfico para as plantas. No entanto, o facto de ter ácidos úmicos e flúvicos não vai escurecer a vossa água, porque esses vão ficar encerrados dentro do substrato, ok? Portanto, não há um problema de coloração da água. No entanto, estes ácidos úmicos e flúvicos são importantíssimos para a planta, não só porque aumentam a absorção dos nutrientes, a capacidade da planta tem de absorver os nutrientes, mas também estimulam a planta a enraizar, aumentam também a resistência ao stress, e, do ponto de vista metabólico, melhoram a qualidade da planta e também do substrato. Para além disso, como eu não gosto de fazer as coisas por menos, tem também o tal ingrediente X, que é aquele ácido dicarboxílico que na prática entra no ciclo energético da planta e estimula a produzir mais e a ficar metabolicamente mais ativa, e que funciona bastante bem no Dark Magic e funcionará bastante bem também aqui no Magic Roots. Para além disso, e falando mais concretamente de porquê ser sticks e não ser em cápsulas, eu nunca me mostrei um grande fã da fertilização de substrato, maioritariamente pelo problema das cápsulas, porque o que é que acontece nas cápsulas? Há vários senãos. A cápsula na prática é cheia com os nutrientes que o fabricante quiser pôr. Desaconselho totalmente a comprarem cápsulas provenientes da internet, em que vocês veem que quando agitam a cápsula está lá um pozinho dentro, está bem? Porque é que eu desaconselho completamente? Porque assim que o invólucro da cápsula se danificar, aquele pó não está tratado. Portanto, aquilo basicamente o que eles fazem é têm os fertilizantes em pó e enchem as cápsulas com o pó. Mas assim que a cápsula rebenta, todos aqueles nutrientes são libertados de uma vez só, e isso pode trazer consequências graves se eles tiverem, por exemplo, usado amónia ou algum nitrato de amónia nesses fertilizantes. Poderão ter morte de peixe se houver um pico de amónia, não é? Porque toda a amónia é libertada de uma vez para dentro da água.
poderão ter excesso de algas porque os fosfatos e também a amónia, os nitratos, o nitrogênio vai ser libertado todo de uma só vez. Cápsulas mais bem feitas, que não são essas da internet feitas em casa, são feitas por fabricantes e por marcas já reconhecidas. Se vocês forem ver, eu depois posso-vos mostrar aqui em cima, porque não tenho aqui comigo. A cápsula tem uns granulozinhos lá dentro, ok? E esses granulos são de libertação prolongada. Nesse aspecto, eliminamos aqui a variável da libertação de nutrientes de uma só vez. No entanto, a cápsula para mim continua como método de entrega nos nutrientes, continua a não ser o método superior e continua a ter algumas desvantagens. Sendo elas, uma delas que muitas vezes não pensamos, é que a cápsula é de gelatina, que na prática é colagênio animal, a não ser que seja uma cápsula vegetal, mas geralmente é cápsulas animais, e se tiverem peixinhos que andem sempre a vasculhar o fundo, eles podem detectar o cheiro dessa proteína, desse colagênio da cápsula, e podem tentar escavar e desenterrar a cápsula. Esse é um dos senãos que eu tenho contra as cápsulas. O outro senão das cápsulas é que, e vou pôr aqui novamente a imagem, vocês vão ver a cápsula tem os granulozinhos lá dentro, mas maioritariamente no interior da cápsula está ar. Ora, o que é que acontece ao ar dentro d'água? Tenta sempre escapar. Portanto, o que muitas vezes acontece, ou pode acontecer, vão dizer que pode ser má aplicação, mas acaba por ser um risco. Se vocês introduzirem a cápsula no substrato, todo aquele ar vai funcionar quase como uma boia e a tendência da cápsula será sempre escapar para a superfície, está bem? Pode-se desenterrar totalmente e vir para cá acima, ou pode ficar mais próxima do limiar do substrato e mais uma vez pode libertar esses nutrientes para a água e pode causar consequências, os peixes podem comer a cápsula e portanto não gosto muito das cápsulas. E portanto nunca eu tinha lançado nenhum produto deste género porque as cápsulas para mim estavam fora de questão. Entretanto, investigando mais, há esta opção das TEPs. Na prática, como é que elas são constituídas? Para além dos nutrientes e dos sais fertilizantes, elas têm um excipiente, na prática vai ser uma massa que vai agregar e vai reter esses nutrientes para que eles sejam libertados de forma gradual. Quando andei a pesquisar possíveis excipientes para colocar na TEP, deparei-me com um que provavelmente é um dos materiais com maior capacidade de troca catiónica, e não sei se lembram de eu ter falado isto de capacidade de troca catiónica, é para mim um dos principais fatores de uma boa qualidade de um substrato. A capacidade de troca catiónica é absorver os nutrientes e as plantas conseguirem pelas raízes puxar esses nutrientes para dentro da planta, e é essa troca que existe, da água para o substrato e do substrato para as plantas. O excipiente que eu uso aqui é um dos materiais que tem uma capacidade de troca catiónica maior conhecida. Em que é que isso é vantajoso? Não só o excipiente consegue reter os nutrientes aqui, como as plantas conseguem absorver os nutrientes da TEP, claro, do material envolvente à medida que a TEP se vai desfazendo, como a própria cápsula, a própria TEP vai funcionar quase como um foco fértil, ou seja, quando a TEB esgotar os nutrientes, ela vai ter a capacidade de absorver nutrientes novamente. Claro que ela não vai estar assim íntegra, vai estar já desfeita, mas o excipiente que ficar lá vai ter essa capacidade de troca catiónica e isso pareceu-me bastante interessante. Depois, portanto, temos o excipiente, temos os pós-fertilizantes, todos os macro, micronutrientes, bioestimulantes que eu tinha falado, e temos um binder que na prática é uma cola, não é, que vai colar a TEP e que vai dar esta resistência. Eu já bati ali na secretária várias vezes, vocês vão ver na Table View, mas também vou fazer assim um vídeo mais um stress test aqui à TAV e vão ver que ela é bastante resistente. A vantagem é que ela aguenta-se de forma muito fácil a nível de armazenamento, mas também facilmente vocês conseguem enterrá-la no substrato sem que ela se desfaça, está bem? Outro problema das cápsulas é assim que a gelatina entra em contacto com a água, a gelatina começa a amolecer e se vocês demoram muito tempo, a cápsula vai se desfazer e vocês não a conseguem enterrar porque ela já está demasiado mole.
Com a TEB não acontece. Apesar de que eu não recomendo que andem a passear com a TEB dentro do aquário antes de a enterrar, está bem? A ideia é vocês porem-na entre a pinça e enterrarem profundamente no substrato. Convém ser uma pinça, se calhar não muito fininha, para conseguir ter aqui um grip maior, para conseguirem agarrar melhor. Não têm que obrigatoriamente usar a pinça, está bem? Porque ela, pelas dimensões que tem, pelo formato que tem, facilmente é introduzida e vocês podem introduzi-la diretamente com a mão, ok? Põem no substrato e depois com o dedo é só empurrá-la até o mais fundo que conseguirem. Depois, mais coisas aqui sobre a TEB. Ela vai ser um mecanismo de libertação lento, está bem, dos nutrientes e, portanto, conseguimos garantir que, dependendo da exigência do vosso aquário, 2 meses ela consiga fornecer nutrientes. Outra coisa importante na colocação da TEB é que se vocês tiverem um tapete muito compacto, esse tapete formou uma rede de raízes muito grande e muito densa, está bem? E é difícil de meter, seja a TEB, seja o que for. O que eu recomendo que vocês façam é, ou com um pequeno pau, abram um buraco onde querem enfiar a TEB, depois podem colocar, ou então mesmo com o dedo vão ter que furar aquela malha de raízes, porque torna-se muito difícil. Eu notei isso nos testes com o meu aquário, que tem um tapete bastante denso, e aquilo não entra ali nada, está bem? Nem quase a pinça consegue furar a malha de raízes. Portanto, é aqui a nutrição da Hydra em TEBs. Então, em que situações é que é adequado eu usar as TEBs? Há várias situações. Se não tiverem substrato fértil, se tiverem, por exemplo, areia, algum tipo de areião, a fertilização com as TEBs é bastante importante, está bem? Se bem que lá está, a fertilização líquida não é substituída pela TEB, isto será um complemento ou um aporte extra de libertação lenta à planta, mas se tiverem areia, é importante fertilizarem o substrato, porque as plantas não conseguem obter nada da areia, porque a areia não retém nutrientes, portanto estão exclusivamente dependentes da fertilização líquida e dos nutrientes que estão na água para se nutrirem. A TEB pode-vos dar essa margem de segurança, essa capacidade extra de alimentar a planta pelas raízes. Mais importante ainda, se vocês tiverem plantas de root feeders que só se alimentam quase exclusivamente pelas raízes, se não tiverem substrato fértil, as plantas não vão buscar os nutrientes pelas folhas, vão buscá-lo pelas raízes e os nutrientes não chegam às raízes, porque a areia ainda por cima, se for fina, não deixa atravessar a água, portanto há ali uma pequena porção, e isto já foi estudado, há uma pequenina porção, se imaginarmos que isto é a altura da areia, há uma pequenina porção em que a água até consegue chegar, mas a partir dali a água não chega, está bem? E as raízes à partida estarão nesta zona em que a água não chega. Portanto, aqui conseguiremos fertilizar isso. Quem tem substrato fértil, imaginem, se tiverem um substrato fértil novo, e eu novo diria montar um aquário há 3, 4, 5 meses, não me parece que possa ser essencial fazer esta fertilização, porque o substrato ainda terá nutrientes e se vocês fizerem uma fertilização líquida, o substrato vai absorver esses nutrientes. No entanto, se já for um aquário um bocadinho mais maduro, diria dos 6 meses para a frente, o substrato já pode estar mais esgotado, apesar de manter esta capacidade de troca catiónica que é importantíssima, ele já não tem tantos nutrientes e as plantas começam a depender muito da fertilização líquida, apesar de, lá está, o substrato absorver também esses nutrientes da água, mas aí conseguem garantir que conseguimos fazer uma reposição nutricional ao substrato. Portanto, na prática, se imaginarmos o substrato como uma bateria, e isto é uma coisa que eu acho que ainda não está bem presente para muitos aquariofilistas, é que o substrato, por ser fértil e por trazer nutrientes de fábrica, esses nutrientes não duram os 3, 4 anos da vida do substrato, está bem? Quando falamos que um substrato fértil dura cerca de 3, 4 anos, isso refere-se à sua capacidade de troca catiónica, a tal troca de nutrientes de um lado para o outro, mas, de todo, isso significa que durante 3 ou 4 anos não precisam de fertilizar porque o solo, o substrato, vai fornecer esses nutrientes, está bem? Os nutrientes esgotam-se
relativamente rápido, principalmente se tiverem um plantado high-tech com muitas plantas, CO2, a planta provavelmente num mês e meio ou dois vai esgotar os nutrientes que vinham de fábrica no substrato. E nós temos que os repor por fertilização líquida ou por fertilização líquida e as TEBs. Está bem? Portanto, na prática, imaginemos o solo, neste caso o substrato, imaginem como sendo uma bateria. A bateria chega ao nosso aquário a 100% e à medida que as plantas vão consumindo, esta carga, digamos assim, vai descendo. E o que nós podemos fazer com as TEBs é ligar à ficha. Portanto, é recarregar aqui as baterias do nosso substrato. Estas são as ocasiões. Agora vamos ver como aplicar. Vão encontrar imensos vídeos de aplicações e de como é que se faz. Eu vou pôr aqui um esquema, está bem? Para nós vermos como é que se deve introduzir as TEBs. Eu não sou a favor que se introduza diretamente em cima das raízes, porque os nutrientes estão muito concentrados e a carga osmótica vai ser grande, está bem? Os nutrientes, os minerais, os iões passam sempre do ponto de maior concentração para menor concentração. Aqui está muito concentrado e se estiver demasiado perto das raízes ou se estiver em cima das raízes pode dificultar a absorção, pelo excesso de concentração pode até queimar as raízes. Portanto, os fertilizantes, isto acontece nos aquários como acontece naqueles sticks que nós pomos nos vasos das plantas, devem ser postas imaginando que a planta está aqui, ok, vou fazer ao contrário que é mais fácil, ou então vou pôr aqui um esquemazinho que é ainda melhor, ou seja, vemos aqui a planta e a raiz, nós não queremos pôr a TEB exatamente aqui por baixo, está bem? Queremos pôr ou de um lado ou do outro, ou nos dois lados, se a planta for muito exigente, ou se conseguirmos, introduzimos a TEB na diagonal e colocamos bem abaixo da planta, está bem? Não se preocupem em pensar que a planta não vai chegar lá, a planta detecta onde há nutrientes e ela vai ramificando e vai para as zonas onde há nutrientes e vai conseguir ir buscar, está bem? A TEB, como eu disse, não só larga os nutrientes, mas cria ali um foco fértil para a planta e, portanto, a planta sabe, entre aspas, que ali há nutrientes e vai ali dominar aquela zona, está bem? Isto vai criar quase como uma bolha aqui de nutrientes, porque temos a TEB, os nutrientes vão espalhar por uma área e, portanto, fica aqui um ponto fértil. Isto é importante e ponham sempre a TEB bem fundo, está bem? Apesar dela ser de libertação lenta, nós não queremos que a TEB esteja em contacto direto com a água. Estas são as aplicações do Magic Roots, o novo produto da Hydra. Como eu disse, foi uma fórmula bastante difícil de apurar, não tanto pela parte nutricional, porque isso eu já domino para trás e para a frente dos nutrientes que as plantas precisam, mas pelos passos que são exigidos, que foram exigidos não só para desenvolver o produto, mas também para a sua produção. Para ter a ideia, o primeiro passo foi criar a fórmula, portanto, na prática, os nutrientes, não é? Tudo o que eu quero ter neste produto, em que proporções, em que quantidades, e estabelecer esta fórmula. Isto foi o primeiro passo, relativamente fácil. O segundo foi criar a estrutura da TEB, encontrar o material certo para fazer o excipiente e para dar corpo, digamos assim, à TEB. Encontrei aquele material com uma carga elevada, uma carga catiónica bastante elevada, das maiores que existe, e portanto esse foi fácil de descobrir. Agora foi só descobrir depois que quantidade usar face à quantidade de nutrientes e, como eu disse, e vou deixar aqui uma fotografia para vocês verem uma pequena parte do desperdício que eu tive na produção e no desenvolvimento deste produto, porque provavelmente houve mais 3 ou 4 frascos, caixas destas que foram para o lixo de desperdício. E depois foi arranjar aqui um binder, um produto que é não tóxico, é um produto natural, mas que forma uma espécie de cola que faz esta agregação e esta força e esta resistência até para que ela se mantenha íntegra e que não se desfaça. Tudo isto é aliado a produzir, testar, deitar fora, produzir, testar, deitar fora, até chegar aqui ao produto que vocês veem. Demorou umas valentes semanas a chegar cá. Outras marcas também têm TEBs, não é exclusivo da Hydra, está bem? Mesmo que não optem pelo da Hydra, que eu espero que sim, tem outros produtos no mercado. Como eu digo, considero as TEBs sempre preferenciais às cápsulas. Fujam daquelas cápsulas da Amazon e do AliExpress
que é a cápsula com o pó lá dentro, porque isso vai provavelmente correr bastante mal. Se optarem por cápsulas, utilizem de marcas já reconhecidas. Eu, pessoalmente, e pelos motivos que vos expliquei, prefiro as tabs às cápsulas. Este produto da Hydra, o Magic Roots, como eu tinha dito, tem 25 tabs por frasco. Vai ter um custo de 14,90 por 25, ok? Algumas marcas têm, por exemplo, 10 tabs, sim, 10 tabs, não quero estar aqui a dizer marcas, mas depois vocês também facilmente encontram. Têm 10 tabs a 17,90€, 18, portanto ficará a 1,70€ cada uma. Estas, curiosamente, ficaram muito parecidas, não está aqui a cair, ficaram muito parecidas com umas tabs de outra marca bastante famosa e que 25 tabs custam 25 a 27€. Portanto, estas da Hydra terão aqui um custo de 14,90 por 25, está bem? Isto vai render bastante porque uma tab dura 2, 3 meses ou mais, dependendo da exigência do vosso aquário. Mesmo um aquário de 100 litros, que vocês ponham tipo 7 ou 8, isto vai-vos dar para imenso tempo. A nível de preços é este mais ou menos o comparativo. Outras marcas também vendem umas mais pequenitas, isso depois é uma questão de estratégia. Eu prefiro ter uma maior e colocar uma ou duas numa planta maior, em vez de ter que estar a pôr 5 ou 6 sticks à volta de toda a planta. Portanto, por vezes é uma questão de estratégia, ou de marketing, ou até de facilidade de produção. Parece mais barato porque traz muitas, mas depois em vez de usarmos uma temos que usar meia dúzia. Como eu disse também, a nível de produção, é um produto que me dá bastante trabalho a produzir, porque não é produzido à máquina, é produzido num formato mais artesanal, e são todas cortadas aqui com bastante amor e carinho para vocês colocarem nos vossos aquários. Se tiverem alguma dúvida, poderão colocar aqui no canal de YouTube, aqui na descrição do vídeo, ou poderão fazê-lo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelos métodos normais que costumam contactar a Hydra. Como eu disse, o produto vai estar à venda no site e entrará para as lojas parceiras assim que elas fizerem a encomenda deste produto ou dos outros produtos. Qualquer dúvida, estejam à vontade. Espero que tenham gostado aqui da novidade da Hydra. É mais um produto a alargar a nossa gama, nesta aqui no core business da nutrição das plantas. Magic Roots, novo produto da Hydra. Obrigado a todos por terem assistido e fiquem bem. Qualquer dúvida, estejam à vontade. Até sempre.